Se você tem mais de 40 anos e sente que a vida escorreu pelas mãos, talvez esta seja a última oportunidade. Sim, a última. Porque não há nada mais cruel do que desperdiçar a segunda metade da vida repetindo os mesmos erros da primeira. Mas atenção, o que vou revelar aqui não é para os fracos. Vai incomodar. Vai fazer você se perguntar se não passou décadas vivendo errado. E se tiver coragem de ouvir até o fim, vai descobrir as 10 regras que podem transformar completamente seu destino. Quantas vezes você se pegou pensando que a vida poderia ter sido diferente se tivesse tomado outras decisões? A verdade é que a mente humana é uma arma poderosa, mas a maioria das pessoas a usa contra si mesma. O fracasso não começa na falta de dinheiro, de oportunidades ou de apoio. Ele começa no pensamento que diz: eu não consigo. Esse sussurro silencioso, repetido dia após dia, molda uma vida inteira de limitações. É por isso que dominar a própria mente é o primeiro e mais importante passo para mudar qualquer destino. Edwin C. Barnes provou isso melhor do que qualquer um. No início do século, ele não tinha um centavo no bolso, não tinha instrução, não tinha contatos influentes, mas tinha uma ideia fixa: trabalhar ao lado de Thomas Edison, não como empregado comum, mas como sócio. Para muitos, isso seria apenas um devaneio ridículo, mas Barnes não perguntou se era possível. Ele decidiu que seria. Tomou um trem até a cidade onde Edison morava e, sem ser convidado, apresentou-se como futuro parceiro de negócios. Foi rejeitado. Qualquer um teria voltado para casa humilhado, mas ele não. Aceitou um trabalho simples na empresa de Edison, ganhando pouco, executando tarefas que ninguém queria, e permaneceu ali, firme, até o dia em que uma oportunidade apareceu. Ele a agarrou e fez história, tornando-se peça-chave na venda de uma das invenções mais importantes daquele tempo. Barnes mostrou ao mundo que a mente, quando convencida de algo, transforma circunstâncias miseráveis em degraus para a grandeza. Mas vamos trazer isso para a sua realidade. Quantas vezes você mesmo enterrou um sonho antes mesmo de tentar? Quantas vezes disse, não posso ou não é para mim? E com isso, matou a chance antes que ela tivesse a menor possibilidade de nascer. A mente funciona como um filtro. Se você a enche de dúvidas, ela vai encontrar provas para confirmar que está certo em desistir. Mas se você a alimenta com convicção e propósito, ela começa a trabalhar para criar caminhos onde antes só havia muros. O que alimenta seus pensamentos hoje? São notícias ruins, pessoas negativas, recordações de fracassos antigos. Se for, está construindo a própria prisão mental que te mantém no mesmo lugar há anos. A mudança começa quando você assume o controle do diálogo interno. Troque "eu não posso" por "como posso". Pare de repetir que não tem tempo, dinheiro ou sorte. Pergunte-se o que pode fazer com o que tem. Pessoas comuns, com recursos limitados, construíram impérios porque acreditaram primeiro, antes mesmo de ver o caminho todo. Esse domínio da mente não é algo abstrato, ele exige prática diária. Ao acordar, escolha deliberadamente os pensamentos que vai permitir entrar na sua mente, assim como escolhe a roupa que veste. Leia livros que ampliem sua visão de mundo. Escreva metas que pareçam ousadas. Converse com pessoas que te inspirem. Proteja-se das vozes derrotistas que riem dos seus planos. Muitas delas ecoam dentro da sua própria cabeça. Haverá momentos de medo, é inevitável. Mas entenda, o medo cresce na inércia. Quando você age, mesmo tremendo, o medo perde força. Cada pequena ação é uma prova para sua mente de que você é capaz. E quando você começa a acreditar nisso, os outros também começam. Foi assim com todos os grandes nomes que marcaram a história. Nenhum deles esperou se sentir pronto. Eles decidiram primeiro, agiram em seguida, e só depois
aprenderam o caminho. Se a vida não está como você gostaria, não comece reclamando da sorte, do governo, da economia ou dos pais que não te deram oportunidades. Comece dominando a única coisa que está sob seu controle absoluto: seus pensamentos. Porque uma mente disciplinada não pede permissão para mudar o destino. Ela cria o destino. A disciplina separa quem sonha de quem realiza. Muitas vezes prometemos mudar e logo voltamos ao mesmo porque dependemos da motivação, que é instável. Disciplina não é opcional, é essencial para transformar a vida. Houve um período em que estava falido e desacreditado, mas escrevia, estudava e batia em portas todos os dias. Essa rotina silenciosa e constante virou o jogo a meu favor. A disciplina pode parecer pequena no momento, mas constrói resultados duradouros. Como caminhar meia hora por dia? Ninguém nota no início, mas com o tempo traz força, saúde e hábitos sólidos, mental, financeira e profissionalmente. E aqui está um desafio simples, mas que poucos conseguem cumprir. Escolha 3 coisas para fazer diariamente pelos próximos 30 dias, sem desculpas, sem negociar consigo mesmo. Pode ser acordar no mesmo horário, dedicar 1 hora para aprender algo novo e organizar as finanças antes de dormir. É impressionante como pequenas rotinas, quando respeitadas com rigor, reprogramam a mente para acreditar que você tem controle sobre a própria vida. Eu vi homens de talento extraordinário fracassarem miseravelmente porque eram escravos da própria instabilidade emocional. Trabalhavam apenas quando estavam animados. Estudavam apenas quando sentiam vontade. Buscavam oportunidades apenas quando tudo parecia fácil. Mas a vida não recompensa os que esperam por condições ideais. Ela recompensa os que persistem mesmo nos piores dias. A disciplina é como um músculo. Começa fraca, dói no início, mas quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E com o tempo, não é mais algo que você faz, é quem você se torna. Um homem ou uma mulher que cumpre o que promete a si mesmo inspira confiança nos outros, porque transmite a certeza de que, se assume um compromisso, não importa a dificuldade, ele será cumprido. Essa reputação começa no silêncio, nos momentos em que ninguém está vendo, mas muda completamente a forma como o mundo responde a você. Se hoje a sua vida parece um ciclo interminável de tentativas e abandonos, não é porque você nasceu com azar, nem porque as oportunidades não aparecem para você, é porque falta constância. E a constância, meu amigo, não é filha da motivação, porque a motivação é frágil, volátil, aparece quando quer e desaparece quando mais precisamos dela. A verdadeira constância nasce da disciplina. Enquanto você seguir esperando pelo dia perfeito para agir, pela energia perfeita para começar, pela circunstância perfeita para mudar, verá a sua vida escorrendo pelos dedos, um ano atrás do outro, até perceber que nada mudou porque você só começou quando sentiu vontade. Mas os vencedores não vivem à mercê da vontade, eles vivem à mercê da decisão. E quando você decide que certas coisas não são negociáveis, como acordar cedo, aprender algo novo todos os dias, trabalhar mesmo quando ninguém está olhando, manter-se firme quando os outros desistem, algo começa a mudar dentro de você. Primeiro devagar, depois de forma brutal, porque é nessa repetição diária, quase silenciosa, que nasce o caráter, a força interior, a coragem de continuar quando tudo parece perdido. Um homem disciplinado não precisa de sorte para vencer. Ele cria a própria sorte, porque a disciplina constrói portas onde antes só havia muros. E o que parece milagre para os outros, para ele não passa de consequência. Metas que assustam. Não é por acaso que as maiores transformações da minha vida e das vidas que estudei
Nasceram de objetivos que, à primeira vista, pareciam fora do alcance. O medo que você sente ao pensar numa meta grande é um sinal precioso. Indica que a meta tem poder para arrancar você da mediocridade. Pergunte-se agora, qual é a última vez que você colocou um objetivo que realmente o deixou apreensivo? Ou anda se contentando com metas tão pequenas que, mesmo cumprindo, nada muda? Eu já vi homens trocarem um futuro digno por uma vida de segurança medíocre, simplesmente porque tinham medo do desconforto necessário para crescer. O problema não é o fracasso, é a meta fraca. Metas fracas geram ações fracas geram resultados medíocres, e a médio prazo tudo o que você conquista é a pena de ter tentado em vez de ter vencido. Você quer sair desse ciclo? Então escolha algo que o inquiete de verdade. Como transformar esse susto inicial em combustível prático? Primeiro, torne a meta concreta até doer. Não diga, quero ganhar mais. Diga, quero aumentar minha renda em um nível que me permita pagar minhas dívidas e criar uma reserva equivalente a 6 meses de despesas em 12 meses. Ou algo assim que faça seus pensamentos e seu calendário tremerem um pouco. Depois, dê um prazo curto o bastante para provocar ação e longo o bastante para ser realista. O prazo cria urgência, a clareza cria direção. Segundo, divida essa montanha em trilhas escaláveis. Uma meta grande exige marcos mensais e tarefas diárias. Se o objetivo é montar um comércio próprio, que passos você precisa dar nas próximas 4 semanas? Pesquisar o mercado, listar fornecedores, economizar um montante inicial, buscar um sócio ou cliente piloto, elaborar um plano simples de vendas, porta a porta ou por correspondência. Corte em ações que você pode realizar hoje e amanhã. Sem esse mapa, a meta grande volta a ser um pensamento romântico que não muda nada. Terceiro, identifique os sacrifícios. Pergunte-se, o que vou abrir mão? Quantas horas de lazer vou converter em estudo e trabalho? Quantas conversas ociosas vou recortar? A grande maioria foge de metas transformadoras porque não admite o desconforto. Aceite-o. Escreva o que você deixa de ganhar por não agir. Essa conta de arrependimento é a mais cara que existe. Quarto, construa provas diárias para sua mente. A fé não nasce do vazio, nasce do acúmulo de pequenas vitórias. Estabeleça rituais simples que mostrem dia após dia que você caminha. 3 cartas enviadas por semana, 5 contatos de vendas por dia, 30 minutos de estudo técnico todas as manhãs. Pequenas evidências que, somadas, convencem sua cabeça de que a meta é possível. Quando sua mente vê progresso, o medo diminui e a coragem cresce. Quinto, responsabilize-se. Diga a alguém que confia, um amigo, um colega de trabalho, um parente, qual é sua meta e peça que o chame à responsabilidade. Não há nada tão eficaz quanto a vergonha de não cumprir aquilo que você anunciou em voz alta. Lembre-se, metas grandiosas exigem redes de suporte e cobrança externa. Deixe-me contar isto. Numa época em que eu ainda buscava os princípios que regem o sucesso, decidi empreender uma missão de longo fôlego, conversar com homens que já haviam vencido, observar seus hábitos, suas decisões e condensar aquilo que funcionava. Era uma empreitada que muitos consideraram louca. Dava trabalho, recusas e noites sem dormir. A meta me assombrava, porque exigia tempo, convicção e a coragem de persistir mesmo sem garantias. Mas foi justamente essa meta, audaciosa, aparentemente impossível, que me forçou a aprender, a persistir e a amadurecer. O processo me ensinou uma lição simples. Metas grandes nos transformam enquanto as perseguimos. O destino final é apenas consequência dessa transformação. Essa história é para que você entenda. É aceitável estar apavorado no começo, desde que esse apavoramento lhe empurre para a ação contínua. Agora,
Exemplos práticos que cabem na vida de um homem ou uma mulher de mais de 40. Se você é funcionário que recebe um salário modesto, uma meta assustadora pode ser abrir, em 18 meses, uma atividade paralela que gere metade do seu salário atual. Quais ações diárias? Aprender a habilidade necessária 30 minutos ao dia, poupar uma percentagem do salário, dedicar 3 noites por semana ao planejamento, abordar 5 potenciais clientes por semana. Se você é comerciante acomodado, sua meta pode ser dobrar o volume de vendas em 12 meses. Então, escreva quantos clientes novos precisa por mês, quantas visitas, quantas ofertas e que mudanças no atendimento vai implantar. E se o medo vier com objeções sobre dinheiro, saúde ou idade? Pergunte-se, o que é pior? Gastar alguns meses desconfortáveis tentando algo grande ou gastar anos lamentando o que poderia ter sido? Quase sempre a objeção é a forma que a mente encontra para evitar a dor do crescimento. Encare-a e transforme-a em problema a ser solucionado com pequenas ações. Por fim, proponho um desafio. Escolha hoje uma meta que lhe cause um frio na barriga. Anote-a em uma frase clara. Dê-lhe um prazo e escreva 3 tarefas que fará amanhã para avançar. Faça isso e volte à sua vida com outra respiração. Se preferir, comprometa-se por 90 dias, não para sentir-se pronto, mas para provar que a coragem é uma disciplina e que metas que assustam são, muitas vezes, as únicas capazes de salvar uma vida da mediocridade. Quantas decisões você já prendeu na garganta porque temeu o que os outros iam pensar? Quantas vezes trocou a possibilidade de ganhar dinheiro ou até de ser feliz por um aceno de aprovação que, no fim, não pagou uma conta sequer? Viver para a opinião alheia é uma forma silenciosa de pobreza. Você perde oportunidades, aceita trabalhos menores, compra aparências que não alimentam nada e, pior, fica preso a uma vida que não é sua. Pessoas medem seu valor por aplausos. Eu aprendi que aplausos não pagam despesas nem constroem caráter. A única voz que verdadeiramente importa é a que vem de dentro. E quando você a escuta, sua vida muda. Passei por um período difícil, acusado injustamente e caluniado. Pensei em ceder à opinião alheia, mas percebi que buscar aprovação custaria meu destino. Decidi manter minhas convicções e seguir adiante. A liberdade veio daí. A necessidade de aprovação drena sua vida. Jantares caros, carro acima do salário, recusar promoções por medo do que vão dizer. Para se libertar, defina 3 valores inegociáveis. Tome pequenas decisões sem pedir permissão. Calcule antes de gastar para impressionar. Responda críticas com firmeza. Decidi fazer assim e siga em frente. Veja um exemplo que todos conhecem. Winston Churchill sofreu anos de ridicularização antes de ser reconhecido. Muitos o desprezaram, mas ele não dobrou a espinha para caber nas expectativas alheias. Persistiu em suas convicções e, quando os fatos deram razão a ele, não buscou aplausos. Teve impacto. Esse não é um caso de arrogância, mas de prioridade correta. A verdade, às vezes, exige que você recuse o aplauso imediato em favor da obra duradoura. Proponho um desafio prático, porque mudança sem experimento é teoria morta. Por 21 dias, escolha 3 decisões que normalmente pediria permissão ou justificaria. Uma financeira, uma profissional e uma pessoal. Execute-as sem explicação prévia. Anote os sentimentos do dia 1, do dia 7, do dia 14 e do dia 21. Observe quanto do desconforto vem realmente de consequências reais e quanto vem apenas do medo da opinião. Se no dia 21 você tiver 3 ações em andamento e menos ansiedade, terá descoberto uma coisa vital. Viver sem pedir permissão é, aos poucos, a única maneira de recuperar tempo, dinheiro e dignidade. Não confunda indiferença com isolamento. É priorizar sua autoridade interna sobre a aprovação alheia.
Afaste-se de quem exige que você seja menor e se cerque de quem desafia suas fraquezas. Isso traz paz nas suas contas, tempo e mente. Talvez a maior riqueza esteja no que você não gasta para ser aceito. Quando as contas apertam, a tendência é recuar. Eu repito, peça a luta para te ensinar, não a evite. Medo e dúvidas são naturais, mas perdem poder quando nomeados e transformados em plano. Escreva seu medo em 3 palavras e pergunte: o que posso controlar hoje? Qual o menor passo que consigo dar? Exercício prático, relatório do revés. Na noite do revés, anote 3 coisas: o que aconteceu, sua parcela de responsabilidade e o primeiro micropasso para amanhã. Faça isso 7 dias seguidos. Em finanças, poupe pelo menos 5% do que entrar. Mesmo pouco, cria segurança e reduz o medo. A psicologia demonstra o que a experiência confirma. Viktor Frankl mostrou que o sofrimento, quando usado como fonte de significado, não aniquila a pessoa. Pode torná-la mais forte. Abraham Maslow nos lembra que o crescimento humano tende para a autorrealização. As adversidades empurram o indivíduo além das necessidades básicas, abrindo espaço para propósitos maiores. Hans Selye ensinou que o organismo responde ao estresse, bem administrado, com adaptação. Não negue o estresse, aprenda a administrá-lo. Por outro lado, Martin Seligman demonstrou que a passividade ante o infortúnio produz um estado de impotência aprendida. É por isso que a atitude de estudar o erro e agir é fundamental. E quando falo de disciplina para resistir à tentação imediata, gastar tudo numa noite de afogamento, lembro do experimento sobre adiar a recompensa que mostrou o papel da resistência na formação do destino de uma pessoa. Exemplo real, que vi com meus próprios olhos e que me marcou para sempre. Certa vez, no início da minha carreira, um homem que perdera seu pequeno negócio sentou-se comigo e confessou que a vergonha lhe pesava mais que a fome. Em vez de consolá-lo com palavras vazias, pedi que fizesse uma lista. O que aprendi, o que controlo, quem posso contatar amanhã. Em 2 semanas, ele tinha um pequeno trabalho que sustentou sua família e restaurou sua confiança. Essa transformação não é mágica, é método, identificação, aprendizagem, ação. Essa lembrança me ensinou que o desespero é temporário quando a ação é imediata. Relato presente nas minhas recordações sobre as primeiras lições que me marcaram. Para tornar isso concreto, um plano em 3 partes que você pode usar ainda hoje. Reivindique a história. Ao sofrer um revés, escreva a narrativa de forma objetiva. Datas, fatos, pessoas. Isso reduz a amplificação emocional. Extraia 3 lições e escolha um micropasso para agir nas próximas 24 horas. Exemplo prático: se seu negócio perdeu um cliente por falta de entrega, a lição pode ser não prometer prazos sem colchão. O micropasso: mapear processos para garantir entrega em 48 horas. A ciência mostra que competências como autocontrole e persistência se fortalecem com práticas repetidas. Do outro lado está o exemplo de quem deixa a ambição sem princípio transformar-se em ruína. Al Capone, cujo brilho e audácia acabaram em condenação por evasão fiscal e prisão. Uma lembrança de que a energia, sem direção ética e sem disciplina, frequentemente consome seu portador. Agora, um desafio útil: 21 dias para transformar o fracasso em combustível. Por 21 dias, siga estas regras simples. Toda vez que algo ruim acontecer, escreva 3 linhas. 1. O fato. 2. O que eu aprendi. 3. Um passo concreto para amanhã. Ao final de cada semana, escolha uma lição e faça uma experiência de 7 dias para testar uma mudança. Por exemplo, cobrar adiantado, reduzir custos fixos, ligar para 5 antigos clientes. Mantenha um cofre de segurança. Ao final de cada dia que você agir sobre uma lição, deposite uma moeda na caixa. Em 21 dias,
terá um hábito e um pequeno fundo, prova tangível de progresso. No final do desafio, você terá um relatório, medo mapeado, ações tomadas, evidências de tração. Se nada mais, terá disciplina. A diferença entre sofrer e vencer. Não se iluda. Abraçar a luta dói. Haverá noites em que o cansaço fará a desesperança soar plausível. Mas lembro do que escrevi. A luta é a prova de crescimento. Não fuja dela. A ciência, a história e homens reais que viveram e fizeram, todos apontam para a mesma verdade. A dor aceita como mestre ensina, a dor negada devora. Escolha aprender, escolha agir. Se fizer isso, não importa quantas vezes a vida o derrube, você aprenderá a levantar mais rápido e mais forte. O ambiente molda nosso destino silenciosa, mas poderosamente. Mesmo com metas claras e disciplina, conviver com pessoas que zombam de sonhos ou preferem a comodidade contamina nossa mentalidade. Aprendi isso na prática. Cercado de pessoas que aparentavam apoiar, mas torciam pelo meu fracasso, percebi que cada comentário plantava dúvidas como erva daninha. Andrew Carnegie dizia: "Mostre-me as pessoas com quem você anda, e eu lhe mostrarei seu futuro." Comecei a cortar relações que me puxavam para baixo e a me aproximar de quem me desafia a crescer. Experimente, anote por uma semana as 5 pessoas com quem mais convive. Pergunte-se, elas inspiram ou drenam? Impulsionam ou acomodam? Isso revela por que muitos não avançam. E aqui vai um passo prático. Escolha deliberadamente passar mais tempo com quem já está onde você quer chegar. Pode ser um empresário local, um líder comunitário, um professor respeitado, alguém que lê bons livros ou que cuida bem da própria família e das finanças. O sucesso deixa pistas, e elas quase sempre estão nas conversas, hábitos e mentalidade de pessoas que já alcançaram algo significativo. Sei que alguns dirão que não é fácil cortar certas relações. Eu mesmo já senti isso. Mas entenda, proteger sua mente não é egoísmo, é necessidade. Um barco não afunda pela água ao redor, mas pela água que entra. Cada conversa negativa, cada crítica sem propósito, cada risada de desprezo, isso é água entrando no seu barco. Você decide quando fechar as brechas. No fundo, não existe neutralidade. Ou as pessoas ao seu redor são âncoras que te prendem, ou motores que te impulsionam. Quando você eleva o padrão das suas companhias, começa a perceber que muito do que parecia impossível era apenas reflexo do ambiente errado. E quando finalmente você se cerca de gente que acredita, trabalha, sonha e realiza, o impossível deixa de parecer tão distante. O que quero que você leve daqui é simples, mas transformador. Você é o único responsável pela mente que habita, pelas decisões que toma, e pelo ambiente que escolhe para si. Se hoje sente que a vida escorreu pelos dedos, lembre-se de que cada escolha consciente, cada hábito disciplinado, cada relação que eleva você, é um tijolo na construção do seu futuro. A mudança começa dentro de você, e cada passo, mesmo pequeno, é um avanço real rumo à vida que você merece. E não pare por aqui. O próximo vídeo que está surgindo na tela vai levar você mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Seremos 1% melhores do que somos agora, e é nesse progresso constante que a grandeza se revela. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E prepare-se, porque é hora de transformar conhecimento em ação.